Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ao site da Classe Jovem para mais uma vez comentarmos a lição. Estamos entrando no primeiro sábado do último trimestre do ano e é muito importante que nós mantenhamos a atenção para que nós possamos aprender, para que nós possamos realmente absorver todas essas mensagens. A Classe Jovem tem feito um trabalho para que você possa realmente se identificar com a mensagem de Deus e que essa mensagem possa ter força para transformar a sua vida. Essa semana vamos estudar sobre uma nova ordem. E o verso dessa semana, o verso para memorizar é: estas coisas aconteceram para eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o juízo e o fim dos tempos. Certa vez, um sábio escreveu o seguinte: as pessoas que aprendem com os próprios erros são pessoas inteligentes, mas as pessoas que aprendem com os erros dos outros são pessoas sábias. Eu faço um desafio para você: você quer ser inteligente ou sábio? Deus, ao libertar o seu povo do exército, ele reuniu toda aquela multidão em exércitos, organizou o exército do povo de Israel e agora eles saíram marchando, saindo do Egito, perante o deserto. Aí eles se depararam com um tremendo mar. Era um tremendo rio, muito grande, que a própria Bíblia, a própria história, retrata como um mar vermelho, pelo tamanho que havia ali. Então o povo de Israel olhou um para o outro e falou assim: agora, o que nós iremos fazer? Então Deus disse a Moisés: Moisés, erga sua vara sobre o mar, porque eu estarei abrindo esse mar, e vocês passarão por terra seca. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus das coisas que nós não conseguimos enxergar e nem sentir. Este é o Deus em que nós acreditamos. Certa vez um homem chegou para um biólogo e disse assim: poxa, você está olhando para dentro desse microscópio e você tem visto aí seres vivos em miniaturas microscópicas. Será que você não vê a criação, o poder de Deus ao ver isso? E ele diz o seguinte: é impressionante ver pequenas criaturas vivas, responsáveis por grandes coisas. Exemplo disso é a célula do nosso corpo. Exemplo disso são os componentes da estrutura do sangue. Pequenas células, pequenos pontos vivos que são responsáveis por todo esse nosso corpo. Se você tiver uma anormalidade em uma única célula, essa célula se replicará e você será uma pessoa doente. Agora, o Deus que criou tudo isso é um Deus de ordem. Esse Deus de ordem deu uma missão a um povo separado, que foi o povo levita, da tribo de Levi. Foram os levitas. Os levitas eram responsáveis por todo o serviço dentro do santuário. Eles eram responsáveis por toda a rotina dentro do santuário, dentro do templo. Certa vez, os filhos de Arão, eles desobedeceram aquela rotina. Eles esqueceram e eles entraram despreparados ali naquele local. Acharam que esse Deus realmente não era um Deus de tanta ordem assim. E eles entraram bêbados dentro daquele local. Quando os sacerdotes entravam dentro do templo, existiam alguns sinos que ficavam na borda da sua veste. E aqueles sinos faziam barulho para que o povo lá de fora pudesse ver. Ainda estão vivos. Mas de repente aquele barulho acabou. O silêncio rondou todo aquele povo. E ao eles realmente checarem, trazerem aquele silêncio, aquele corpo para fora, viram o que Deus havia feito. O poder de Deus havia destruído porque houve desordem. Moisés, ao se aproximar da presença de Deus no deserto, no meio do nada, uma única sarça que ali pegava fogo e que ardia em fogo, Deus disse o seguinte para ele: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Nós aprendemos aqui algumas lições, nós vamos ver essas lições durante essa semana. O Deus do impossível, o Deus que organiza todas as ideias, o Deus que comanda todas as coisas, até as microscópicas células, é um Deus de ordem, é um Deus que faz as coisas que são coisas do impossível, é um Deus de respeito, é um Deus de reverência, é um Deus em que nós devemos ter a nossa atenção voltada para a sua mensagem. Este Deus é o Deus que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida também. Se você crer,
buscar as promessas nas palavras de Deus, acreditar, confiar, manter o seu coração voltado para o coração de Cristo, permitir com que Ele entre dentro desse corpo que não é teu, que não é meu, porque é templo do Espírito Santo, e transforme, lave, tire toda a impureza. Este é o nosso Deus que nós iremos estudar. E como diz o título, uma nova ordem. Qual será a nova ordem que Deus está dando para o seu povo? Estude a lição. Tome tempo para recapitular, entender, porque no sábado, no próximo sábado, nós estaremos juntos lá na classe jovem e nós iremos discutir. E se você não tem a oportunidade de ir até o nosso local, você pode também nos acompanhar pelo site www.classejovem.com.br. Lá tem um link para você acompanhar ao vivo a nossa classe jovem. E você também pode acompanhar e ver maravilhas que Deus fez no passado no povo, tem feito nos dias de hoje, e aprender lições como um sábio, com os erros dos outros, com o que Deus deixou na sua palavra, como lição, para que as nossas vidas possam tomar um caminho e nós não precisarmos sofrermos com os nossos próprios erros. Tome tempo e estude a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até sábado temos um encontro marcado. Um abraço.